Você já pensou como seu negócio poderia ter um atendente ligado ao ChatGPT para responder e vender para os seus clientes 24 horas por dia ininterruptamente pelo WhatsApp ou pelo Instagram? Então você está no lugar certo. Eu sou o Igor Crow e nesse canal nós falamos exatamente sobre isso. Já são diversos vídeos sobre como ligar máquinas no WhatsApp ou no Instagram com inteligência artificial do ChatGPT usando as APIs da OpenAI. Inclusive, esse vídeo é como se fosse a continuação de um vídeo que nós fizemos anteriormente, quando a gente ligou a API de Assistance da OpenAI com o WhatsApp usando o ManyChat. O Assistance, que por sua vez é o ChatGPT 4, só que com memória, ou seja, ele lembra do que ele estava conversando com o lead, e você ainda pode fazer o upload de arquivos para ele. Então ele substitui não só a Chat Complexion anterior, que não tinha memória, ela dava respostas, mas não tinha memória, como também substitui em muitos casos o Fine Tuning, onde você treina o seu modelo com as informações da sua empresa. Porque agora você pode subir esses documentos de texto para treinar o seu próprio assistente, ou seja, você pode colocar o FAQ, um cardápio, um catálogo de produtos, uma lista de preços, enfim, uma série de documentos que você vai usar para treinar esse modelo e deixar ele especialista no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. Mas se você não viu o vídeo anterior, não precisa se preocupar, porque eu vou fazer um resumão dele aqui de como foi feito o fluxo, então eu vou passar o passo a passo de novo, só que de uma forma mais simples, sem necessariamente testar as rotas, para a gente poder fazer tudo isso rapidinho, sem gastar muito tempo, nem meu, nem seu. Então vamos lá que até o final desse vídeo eu te garanto que você vai ter esse assistente do GPT trabalhando para você, para o seu negócio. Vamos começar pelos requisitos, ou seja, o que você precisa ter para funcionar o que a gente vai fazer por aqui, para você ter esse ambiente que a gente vai trabalhar por aqui. Primeiro você precisa ter uma conta na API da OpenAI. A API da OpenAI não é o ChatGPT em si, apesar deles beberem da mesma fonte, deles terem o mesmo cérebro, os mesmos modelos treinados. A API da OpenAI é essa página que você está vendo aqui do lado, que ela é feita para desenvolvedores, ou seja, ela é feita para sistemas se conectarem ao ChatGPT. Então aqui a gente não está falando do ChatGPT Plus, que custa $20 por mês. A gente está falando da API da OpenAI, que ela é paga por requisição. Então não necessariamente você vai gastar $20 por mês. Inclusive pode ser que você gaste bem menos que isso, principalmente nas fases iniciais do seu projeto. O fato é que aqui dentro da API da OpenAI a gente tem como fazer login. Então você consegue ver aqui o meu usuário logado. E aqui dentro também, além de toda a documentação que a gente tem sobre como funcionam as coisas e a referência da API, ou seja, onde estão as rotas, para quais são as chamadas, tudo isso aqui a gente vai utilizar, mas você não precisa estudar tudo isso daqui porque eu já fiz esse trabalho. Inclusive, é isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, então não precisa se preocupar. O fato é que cada conta da OpenAI tem os seus settings aqui dentro, onde a gente tem a parte de billing, que é onde você vai colocar o seu cartão de crédito para você poder ser cobrado por isso, e também comprar créditos. Porque outro requisito que a gente tem para poder fazer esse robô funcionar é ter colocado pelo menos $5 de crédito já na API da OpenAI, para que você saia do nível de utilização free para o primeiro. E esse processo fica mais detalhado aqui dentro de limits, onde mostram todos os limites que você tem, tanto de tokens quanto de requisições, por minuto e por dia, ou seja, PM e PD. Aqui você também pode setar os limites da sua operação, para você não gastar muito mais do que você está planejando, então você pode setar um limite mensal e um e-mail de aviso quando você chegar nesse limite. E aqui embaixo você consegue ver não só o tier que você tá, como o que você precisa para ir para o próximo tier. Inclusive, se você clicar nesse link verde aqui, você vai ver todos os tipos de tiers. Ou seja, aqui no Free mostra que a gente pode usar no máximo o ChatGPT 3.5 Turbo. No Tier 1, a gente já pode usar o ChatGPT 4, o GPT-4 Preview. E cada vez que a gente sobe de tier, você vai ver que o número de requisições vai aumentando. Ou seja, você vai podendo fazer mais coisas nas APIs da OpenAI. Então é importante você saber que apesar da OpenAI ser muito barata, você tem algumas limitações em relação ao tier que você tá. Então às vezes depende até você colocar mais créditos do que você gasta de verdade para você poder subir esses tiers rapidamente e você poder atender mais pessoas. Durante o processo de testes, você naturalmente vai pegar ali tier 1, tier 2. Mas se você quiser atender mais de 5.000, 6.000, 10.000 pessoas no seu negócio por mês, é importante você subir o tier antes, para você não ter um limite de requisições ali na própria OpenAI e a sua API da OpenAI parar de responder no meio do mês, por exemplo. Inclusive é dentro dessa conta da OpenAI que a gente também tem acesso às nossas API Keys, que a gente vai precisar em certo momento, então é aqui que você pode criar as suas novas Secret Keys, e também é aqui dentro que você pode tanto criar um Assistant quanto treinar um Assistant no Playground, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque antes eu preciso falar sobre o segundo requisito que você vai precisar para instalar esse projeto, para rodar essa máquina de atendimento do seu negócio, que é o ManyChat Pro. O ManyChat, por sua vez, é esse SaaS que você está vendo aqui na tela, que ele é feito para criar as automações, ou seja, ele é um software de marketing conversacional. Ele não tem inteligência artificial embutida, mas ele serve para você criar fluxos de tomada de decisão, ou seja, qual que é a mensagem de boas-vindas, quais são as ações que são feitas para outros softwares, quando é que a gente chama o ChatGPT, quando a gente adiciona no CRM, enfim. Ele é o automatizador em si. Ele precisa ser o ManyChat Pro, porque a gente vai usar muito essa caixa de solicitação externa que está aqui no meio da tela, que só existe no plano Pro, ou seja, no plano pago. Outras funcionalidades, como ligar um número do WhatsApp, também é só no plano pago, mas você pode operar um Instagram, por exemplo, no plano Free, para até 500 contatos durante 7 dias.
Só que aqui tem uma das vantagens de estar vendo esse vídeo, que se você se registrar pelo link do ManyChat que está aqui na minha descrição, ele é um link de afiliado, onde eu recebo uma parte do comissionamento e você também recebe 30 dias de período Pro grátis, ou seja, o seu trial de 7 dias vai ser estendido para 30 no tipo Pro. Então sim, dá para você começar a testar essa ferramenta já com um cartão atrelado, mas sem cobrança no primeiro mês, pelo menos da parte do ManyChat. Já que o ChatGPT, a API da OpenAI cobra por requisição, ou seja, ele não tem plano free, é pago desde as primeiras requisições. Por isso que você precisa atrelar um cartão, que nem eu falei anteriormente. Além disso, aqui no ManyChat você precisa ter a conta ativa, ou do WhatsApp, ou do Instagram, ou das duas, depende do fluxo que você vai estar fazendo. Os dois fluxos são iguais, o que muda é o canal, cada um tem o seu. Para fazer pelo Instagram é mais fácil, você não precisa ter BM verificada, você não precisa ativar o número do WhatsApp, já para fazer pelo WhatsApp já tem uma complicação um pouco maior. Nos dois casos eu já tenho vídeos aqui no canal explicando passo a passo, desde você verificar a BM do Meta antes de você ativar o número do WhatsApp para você poder usar a API, até realmente a ativação do WhatsApp, ativação do Instagram, cada um tem seu vídeo, dá uma olhada aqui na descrição se você não tem ainda. Dito isso, vamos parar de introdução e vamos direto para a mão na massa, como a gente sempre faz aqui no canal. A nossa jornada começa em platform.openai.com/assistant, você tem que estar logado aqui dentro para você poder ter acesso aos seus assistentes. Aqui eu tenho vários, tem um outro vídeo no canal onde a gente fala sobre a criação de assistants, mas o fato é que aqui dentro você vai poder clicar em Create e fazer o seu próprio assistente. Você pode dar um nome para ele, dar instruções, escolher o modelo e colocar mais algumas configurações. Eu vou pegar o meu próprio Crowbot para vocês verem mais ou menos como é que fica no final. Vocês vão dar um nome para ele e vão colocar um trecho de instruções. Isso daqui é um prompt. Então, no meu caso, eu digo que ele é o Crowbot, especialista em chatbot do Crow Creative, e será responsável por vender e otimizar chatbots utilizando o ManyChat e ChatGPT. Deve ser capaz de entender os requisitos do cliente, criar fluxo de conversação. O objetivo principal é fornecer atendimento ao cliente e aumentar as conversões de nossos modelos disponíveis e o meu link de vendas. Se a pessoa quiser se registrar no ManyChat, outro link, além de não sair do contexto descrito na instrução, deve ter excelentes habilidades de comunicação e vendas. Sempre limitar as respostas a 60 palavras, sempre usar respostas personalizadas, respostas rápidas, confirmação de compreensão. Eu ponho um FAQ pequeno aqui embaixo sobre o que as pessoas normalmente perguntam para mim. E o principal estão aqui, ó, os links de conversão. Então, se a pessoa quer aprender, o meu chatbot vai mandar o meu link. Assim como se a pessoa quiser falar comigo, ele vai mandar outro link. Assim como se ela quiser comprar um modelo, ela vai mandar outro link. O ponto aqui é que você vai criar um prompt que tem 3 etapas. A primeira etapa é o papel, ou seja, quem ele vai ser, qual que é o nome dele, as características dele, como que ele atende, se ele tiver alguma linguagem específica, como que ele fala, qual o idioma que ele deve falar, se você estiver operando em inglês ou outros idiomas, e aspectos da persona desse bot, ou seja, quem a gente quer que ele seja. Depois do papel vem a tarefa, que é o que a gente quer que ele desempenhe, ou seja, atenda os clientes, converta as vendas, envie o link de venda tal quando o cliente quiser isso, direcione o cliente para atendimento humano em tais circunstâncias por tal canal. Enfim, você vai dizer para ele o que você quer que ele faça. E por fim vem o contexto, que ele pode ser incluído nesse chatbot de 2 formas. A primeira é nesse prompt mesmo que você viu, igual eu coloquei ali o FAQ, dando informações sobre o negócio. Ou seja, se você quer que ele responda que para o produto tal é o link tal, você tem que colocar ali dentro do FAQ. Qual que é o link para tal produto? Você responde ali embaixo, o link para tal produto é tal. Qual que é o preço de tal produto? O preço de tal produto é tal. Qual que é o endereço da empresa? Qual que é o telefone de contato? Como é o processo de agendamento? Como é o processo de compra? Quanto custa? Como é o processo de envio? Como é o processo de troca? Tudo isso você pode colocar dentro dessa instrução, no formato de FAQ mesmo, ou em formato de texto simples, como se você estivesse dando a descrição de cargo para um atendente humano. Para uma pessoa que você contratou para o seu negócio, no primeiro dia de trabalho dela, você vai colocar ela ali na posição de atendimento e vai falar para ela como que ela tem que atender os clientes e quais são as bases de conhecimento que ela tem, ou seja, quais são os arquivos de apresentação, os catálogos de produto. Aqui vem a parte que diferencia o meu negócio do seu negócio de todos os outros negócios, que é o processo. E é aqui dentro que você vai colocar esse processo. E lembra que eu falei que tem 2 formas, porque aqui, além dessas instruções que a gente pode colocar, nós também podemos colocar arquivos aqui embaixo. É por isso que eu falei mais cedo que a gente tinha que fazer aquela recarga de $5 para poder utilizar o modelo ChatGPT-4 Preview. Esse modelo ChatGPT-4 ele permite que nós utilizemos essa parte de retrieval. A partir do momento que eu coloco aqui essa opção de retrieval, eu posso subir arquivos para essa automação. Ou seja, eu poderia clicar aqui e subir, por exemplo, o meu guia do chatbot do Crow Creative para ele treinar. A partir do momento que eu coloquei um nome, umas instruções nele, um modelo, ter arquivos ou não, dá para você fazer sem arquivos. O meu que eu estou fazendo só para exemplo para vocês, mas eu utilizo sem arquivos porque ficam requisições mais baratas e mais rápidas também. Para o meu contexto de negócio não tem tanta informação assim que o ChatGPT não saiba. Então, basicamente, o que ele já sabe sobre automação já é o suficiente e eu só preciso delimitar as minhas informações de negócio que cabem tranquilamente em um prompt. Mas se no seu negócio faz sentido ter arquivos, como por exemplo uma lista de produtos,
um catálogo de serviços, um cardápio, enfim, qualquer coisa que tenha muita informação, vale a pena você colocar isso em PDFs ou em documentos de textos diferentes para subir essa informação para o seu assistente. Mas o fato é que depois que a gente salva esse assistente, a gente pode testar ele aqui dentro e a gente já pode falar com ele, por exemplo, oi, quem é você e o que faz? Se eu mando essa pergunta para ele, ele mostra aqui a instrução que ele tá rodando, tá vendo? Ó, você é Crowbot, ele fala para mim, olá, sou o Crowbot, especialista em chatbot de IA da Crow Creative e minha função é ajudar a vender e otimizar chatbots. E agora qualquer coisa que eu perguntar para ele, ele vai se basear nas instruções e nos arquivos que eu dei. Por exemplo, como agendar uma mentoria com o Igor? Eu faço a pergunta e ele automaticamente, depois de alguns poucos segundos, já me dá a resposta. Para agendar uma mentoria com o Igor Crow, você pode agendar diretamente nesse link, pro.quadro.com/Igor Crow. Da onde ele tirou isso? Do nosso prompt. Aqui eu coloquei pro.quadro.com/Igor Crow. Então agora, conforme você for falando e testando com esse chatbot, você vai entrando aqui na parte de edição, vai alterando esse prompt, vai alterando os arquivos que você anexa nele, para você ter melhores respostas. Ou seja, você vai entrar aqui, vai criar o seu assistant e vai testar ele até ele estar mais ou menos da forma como você quer. Por quê? Aqui dentro é o cérebro. Então é aqui que você define o que ele vai responder, como ele vai responder, como ele vai falar, quais são os dados que ele tem, o que você quer que ele faça. Porque a ligação com o WhatsApp ou com o Instagram ela é feita diretamente dentro de um fluxo como esse, ou seja, ele é muito fácil de fazer, porque ele não carrega as instruções da inteligência artificial. Ele só carrega a pergunta do usuário, direciona para essa inteligência artificial, e depois que a inteligência artificial manda a resposta de volta, ele só direciona essa resposta para o usuário de volta. Então quem define o que vai ser respondido não é o minichat, não é o conversacional. É essa instrução dentro do Assistant que a gente construiu. Eles são feitos de forma isolada, então fica muito mais fácil para você dar manutenção nisso, para você alterar os textos que são enviados. Você não precisa ficar voltando no seu fluxo, que é a parte mais técnica, que é a parte que pode quebrar. Por isso que dessa forma que eu fiz fica muito mais fácil de você entender e de aplicar. E falando em aplicar, eu vou explicar agora para vocês como foi feito esse fluxo. Como eu falei anteriormente, esse fluxo já foi realizado em outro vídeo, ele foi feito para o WhatsApp, e aqui a gente vai fazer algumas pequenas melhorias nele e depois vai converter ele para o Instagram. Então se você não viu outro vídeo, quer ver certinho como foi feito o passo a passo desse fluxo, dá uma olhada aqui no link da descrição ou no card aqui em cima que tá aparecendo agora, para você ver o passo a passo desse fluxo. Mas se você seguir aqui certinho cada uma das caixas que eu fiz e tiver um pouquinho de conhecimento com o ManyChat, você consegue fazer também. Se você for muito iniciante, vai lá no outro vídeo, depois você volta aqui para pegar essas melhorias que a gente vai fazer juntos. Então esse é um fluxo, pode começar com qualquer gatilho que você queira. O nosso gatilho padrão aqui é a mensagem com a palavra-chave assiste pelo WhatsApp. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se ChatGPT Thread, que é um campo customizado do sistema, é desconhecido. Esse campo é extremamente importante porque é ele que delimita se já existe uma conversa para essa pessoa ou não. Por quê? A primeira vez que uma pessoa conversa com o seu chatbot, ela não sabe necessariamente que ela está falando com o chatbot. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma mensagem de boas-vindas para ela e explicar um pouco do processo. A segunda coisa é que a partir da primeira pergunta que ela faz para a inteligência artificial, já tem uma conversa criada. Então quando ela fizer uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, a gente não quer que ela crie uma nova conversa. A gente quer usar a memória do Assistant, que é uma das melhores coisas que ele tem. Ou seja, a gente precisa ter um identificador dessa conversa. Uma thread é uma janela de mensagens, várias mensagens, tanto do usuário quanto do Assistant, do GPT, formando uma conversa completa, ou uma thread. Essa conversa que eu tive aqui com o Crowbot, com esse Assistant, já gerou uma thread. É o mesmo funcionamento que a gente vai ter aqui dentro dessa máquina. Então esse campo nada mais é que o identificador da conversa com o Assistant. Cada lead vai ter a sua conversa com o Assistant. E é importante lembrar que o tamanho da thread também impacta diretamente no preço, ou seja, threads maiores, elas costumam demorar um pouco mais para ser respondidas e ser um pouco mais caras na API da OpenAI. Então nem sempre é interessante você manter uma thread para sempre com o lead. Na maioria das vezes, vale a pena você resetar essa thread a cada 24 horas ou a cada 7 dias para garantir que se demorar um tempo para esse lead voltar a falar com você, ele não vai ficar demorando para responder nem sendo mensagem cara. Ele pode só esquecer o contexto e começar de novo essa conversa. É opcional, depende do seu nicho. No meu nicho eu não uso porque eu gosto de conversar bastante tempo com os usuários, mas se você quiser reduzir custos, é interessante você remover o ChatGPT Thread no final dos atendimentos. Mas o fato é que a gente toma uma decisão. Se a gente não tem uma conversa aberta, a gente vai criar uma nova conversa, ou seja, a gente vai mandar uma mensagem de boas-vindas. Isso pode ser feito tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, que vai ser uma ação de entrada do usuário. Então aqui não é uma entrada de texto, é uma entrada do usuário, é diferente dessa caixa aqui, porque a gente espera uma resposta. Ou seja, a gente manda uma mensagem de introdução pedindo para ele enviar a dúvida para a minha inteligência artificial em apenas uma mensagem. Isso aqui é importante para manter a experiência do usuário, porque tem muitas pessoas que gostam de mandar uma palavra em cada linha, que usa enter como vírgula. Então para esse tipo de chatbot é mais interessante que a gente avise as pessoas que elas precisam fazer mensagens com contexto melhor. Não quer dizer que o bot não vai responder se ela mandar em duas linhas, ele vai dar duas respostas diferentes, uma para cada linha. Então logo a pessoa vai perceber que é interessante ela mandar tudo numa frase só. A resposta que essa pessoa der, a gente vai guardar na variável ChatGPT entrada, vai ser uma resposta do tipo texto que vai ser enviada para o ChatGPT depois para responder. Então a entrada é o que o usuário diz,
a resposta é o que o ChatGPT responde. E o que a gente vai fazer logo em seguida é que se ele responder essa pergunta, a ação de resposta vai ser uma solicitação externa para a API da OpenAI. Qual API da OpenAI? V1/threads/runs. E aqui está o pulo do gato. No outro vídeo eu fiz as rotas certinhas mostrando com post, mas aqui para reduzir tempo vou mostrar para vocês só aqui dentro da própria plataforma da OpenAI a gente consegue vir aqui na parte de documentação, API Reference, Assistants, e a gente tem todas as rotas que a gente vai utilizar aqui dentro. Especificamente a que a gente está usando aqui é essa de Create Thread and Run. Ela fica dentro da parte de Runs e quando você clica nela, ela vai mostrar especificamente essa chamada do tipo post para api.openai v1 threads runs, que é exatamente a que a gente está fazendo aqui. Você pode ver que os parâmetros que eu utilizei aqui, ó, OpenAI Button, Assistants, V1, Authorization, Content Type, tudo isso está aqui dentro da própria requisição. Então se você quiser entender como é feita essa chamada, quais são os parâmetros, quais são os tipos de respostas possíveis para você tratar, para customizar esse bot, pode dar uma olhada aqui na documentação, mas você não precisa entender nada de código, você só precisa copiar e colar o que eu estou fazendo aqui para dar certo para você também, beleza? Então essa primeira requisição vai ser para api.openai.com/v1/threads/runs. Dentro do cabeçalho a gente vai colocar OpenAI Beta, Assistants V1, Authorization, Better e um campo personalizado do bot, que aqui chama Bot GPT API Key. O que é um campo personalizado do bot? Vou abrir o ManyChat em outra aba aqui, vou clicar em Configurações, Campos do bot. Você pode ver que aqui dentro tem alguns campos, ó, o GPT API Key, o GPT Assist ID, o Bot Max Answers e o Bot Segs. Esses campos são campos da automação, ou seja, não importa qual lead fale com eles, esses campos eles vão ser do bot, não do lead. Então isso aqui fica muito mais fácil, tanto para eu fazer os modelos que você pode baixar automaticamente, quanto para você mesmo dar manutenção do seu bot, que aí você não precisa voltar nessas caixas aqui quando você quiser trocar a API Key ou até o ID do assistente, que a gente vai falar mais para frente. Isso é uma forma de você reduzir a quantidade de erros que pode acontecer no seu projeto, porque qualquer caractere que você errar aqui, qualquer espacinho, vai fazer seu bot quebrar, vai dar erro nessa chamada. Então, quanto menos você passar por aqui, depois que estiver funcionando, melhor. Isso aqui é a autenticação. Então, esse campo aqui, na verdade, ele quer dizer o que está escrito aqui dentro. Tá vendo? Esse campo aqui que você não está conseguindo ver é a minha API Key, do meu bot. Então é aqui que você vai colocar a sua. Assim você não precisa ficar entrando em todas as chamadas e trocando essa chave se você um dia precisar trocar ela. A mesma coisa dentro do corpo. Você pode ver que aqui dentro a gente tem um corpo certinho que começa com a abertura de chaves. Isso aqui é um objeto JSON. E ele tem que começar com essas chaves. Você pode ver até aqui na referência da OpenAI. Ele mostra aqui em cima certinho as chaves. E aqui eu tenho o parâmetro Assistant ID e eu coloco outro campo, Bot GPT Assist ID, que é exatamente esse campo aqui, ó, Bot GPT Assist ID, para eu poder configurar isso por dentro da minha configuração e não necessariamente por dentro do meu fluxo. Isso é tudo para facilitar a minha vida e a sua. Aí além disso eu tenho aqui dentro a Thread, que é um outro objeto que vai ter o Messages, que carrega um array, que é caracterizado por esse colchete, que dentro tem um objeto que carrega o role user e o content ChatGPT entrada. ChatGPT entrada que por sua vez a gente capturou na pergunta que a gente fez por lead anteriormente. Fecha certinho todos os objetos, fecha aqui o colchete do messages, fecha o objeto do threads e fecha o objeto da requisição. Depois disso a gente vai em mapeamento de resposta e pega o JSON Path Thread ID e atribui ao campo ChatGPT Thread. O que é o Thread ID nessa requisição? É exatamente esse campo aqui que veio da resposta, que é o que carrega o ID da thread, que por sua vez, se a gente olhar aqui dentro do próprio Playground, é esse ID que aparece aqui em cima todas as vezes que a gente cria uma nova thread com o nosso assistente. Ou seja, essa primeira requisição aqui ela vai ser feita uma vez só na história de cada thread, que é quando a gente começa essa conversa. Essa rota serve para não só criar uma thread, como atribuir uma mensagem e também já rodar a primeira run, ou seja, ela já vai fazer 3 coisas de uma vez só. E ela retorna para a gente o thread ID, que é o que a gente usa em todas as chamadas seguintes, ou seja, quando eu quiser atribuir uma nova mensagem, eu vou atribuir uma mensagem a qual thread? Essa thread ID. Quando eu quiser ver qual foi a resposta do ChatGPT, eu vou querer saber a resposta do ChatGPT de qual thread? Essa thread ID. Então essa primeira chamada ela é muito importante para delimitar o começo dessa conversa com inteligência artificial. Inclusive, em seguida, depois que a gente faz essa requisição, a gente vai receber um thread ID que vai ser utilizado no próximo passo, que é uma outra solicitação externa. Mas você pode ver que essa outra solicitação externa ela está ligada também naquela caixa de condição inicial que a gente tinha. Lembra que tudo começou com a verificação se o ChatGPT thread era desconhecido, porque todas as vezes que ele passar por esse fluxo agora, ele não vai mais se apresentar, fazer uma primeira pergunta e criar uma thread. Ele já vai direto para a listagem de mensagens, ou seja, é o mesmo caminho da segunda pergunta em diante, ele sempre vai fazer esse loop, ele sempre vai passar por aqui. E o que é essa ação de solicitação externa para messages?
nada mais é do que um GET, ou seja, uma requisição que não carrega um corpo, não carrega parâmetros no corpo, para a rota de api.openai.com/v1/threads/thread-id, que aqui está no formato de ChatGPT Thread, nosso campo personalizado, /messages, com os cabeçalhos exatamente iguais da requisição anterior, OpenAI Beta Assistance Authorization Better, Content Type Application JSON. Aqui não tem corpo, aqui só tem um mapeamento de resposta para data na posição 0, .content na posição 0, .text.value, e a gente vai atribuir esse texto a ChatGPT resposta. Voltando aqui para nossa referência da OpenAI, é exatamente essa rota de messages, list messages. Você pode ver que aqui a gente faz um get para o mesmo endereço, com os mesmos parâmetros, e o objeto que retorna tem aqui, ó, data na posição 0, ou seja, primeira resposta, .content na posição 0, ou seja, primeira resposta, .text.value, que é exatamente a última mensagem que foi atribuída nessa thread, que pode ser tanto a do usuário quanto a do ChatGPT. E é exatamente por isso que logo em sequência dessa chamada, dessa requisição, tem uma condição que verifica se existe ChatGPT resposta, ou seja, tem qualquer valor, e ChatGPT resposta não é ChatGPT entrada. Porque lembra que eu falei que a gente vai listar sempre a última mensagem da thread, não necessariamente a última mensagem da thread é a resposta do ChatGPT. Pode ser a pergunta do usuário. Isso acontece quando o GPT ainda não criou a resposta, está processando a resposta, ou ele simplesmente não tem resposta, porque talvez você não tenha crédito, ou porque essa ligação foi feita errada. Se a última mensagem da thread for a própria pergunta do usuário, eu não vou mandar ele como resposta a própria pergunta, senão ficaria muito esquisito o ChatGPT responder a pergunta com a própria pergunta. E aí depois dessa verificação, há uma bifurcação para dois caminhos. O primeiro caminho é se tem uma resposta válida, ou seja, existe um ChatGPT resposta e é diferente da pergunta. Então eu vou mandar a mensagem para o usuário mandando ChatGPT resposta, só que aqui de novo não é só uma mensagem, não é texto, é do tipo entrada do usuário. É aqui que está o pulo do gato, porque a ideia é você mandar a resposta já para o usuário, mas na verdade para o ManyChat isso é uma pergunta, ou seja, ele está esperando uma interação. Então você manda a resposta para o usuário e se ele te falar mais alguma coisa, você já vai mandar isso para o ChatGPT. Assim você não precisa ficar falando para o lead se ele quer falar, se ele quer mandar mais uma pergunta, não, você já manda a resposta no formato de pergunta e o que o lead falar em sequência já é a pergunta para a próxima ida para o ChatGPT, que é exatamente o que a gente faz aqui nessa entrada de texto grátis. Existe uma nova captura no campo ChatGPT entrada e uma nova ação que é realizada aqui nessa lateral, como vocês podem ver. A primeira coisa que a gente faz aqui é limpar o campo ChatGPT resposta, para garantir que a próxima vez que eu perguntar se tem uma resposta, eu não vai considerar a resposta anterior, e sim uma nova resposta. Em sequência, a gente faz uma outra solicitação externa, agora para api.openai.com/v1/threads/id da thread/messages, só que do tipo post. O que antes era um get, agora é um post, porque a gente vai mandar um corpo que é a nova pergunta do usuário, ou seja, a gente está atribuindo uma nova pergunta a essa thread que já existe. Nessa rota não tem mapeamento de resposta, e logo em sequência eu vou rodar uma run, ou seja, depois da primeira solicitação onde eu adiciono uma nova mensagem a essa thread, eu faço uma run para que o ChatGPT leia essa thread e me dê uma resposta. Então essa solicitação aqui é para api.openai.com/v1/threads/ChatGPT thread/runs. E aqui no corpo eu preciso enviar só o Assistant ID, que é esse campo que está aqui personalizado do bot, como a gente tinha visto anteriormente. Bot GPT Assist ID, que você captura ele aqui dentro do playground mesmo, você consegue ver aqui embaixo do nome do assistente, ou até na listagem de assistentes ele fica aqui do lado do nome do assistente, tá aqui o ID. Essa chamada também não tem mapeamento de respostas. Em seguida, o próximo passo aqui, você pode ver que ele sai daqui, é para essa cordinha, ele vem para esse atraso inteligente, que também faz parte da bifurcação anterior, ou seja, se não tinha uma resposta anteriormente, ou se o lead acabou de fazer uma nova pergunta, eu vou esperar alguns segundos, que são delimitados também por uma variável global do bot, que está aqui dentro, bot seconds, que para mim está 2, e vou começar esse fluxo de novo, ou seja, isso aqui é um loop, ele chama ele mesmo. Então, a partir do momento que ele faz tudo que ele tem que fazer aqui, na hora que ele chega nessa caixinha verde, é a mesma coisa que ele voltasse aqui. Então, o fluxo lógico disso funciona da seguinte maneira: o usuário começa uma conversa, se eu nunca tive uma conversa antes, eu vou criar uma thread e rodar a primeira run. Ele faz isso, recebe ChatGPT thread, depois ele passa para o resto do fluxo, começa ele de novo, e quando ele já tem o ChatGPT thread, ele vai fazer uma verificação se tem uma mensagem nova. Se tem uma mensagem nova, essa mensagem não é igual à pergunta do usuário, ele vai mandar essa mensagem nova para o usuário e fazer uma nova pergunta. Se o usuário responder essa nova pergunta com uma nova mensagem para o ChatGPT, ele vai mandar essa mensagem para o ChatGPT e vai começar o fluxo de novo. Então ele fica rodando isso daqui, o lead fica falando com sua automação quantas vezes você quiser, ou seja, ele vai atender o lead
de forma ininterrupta e todas as vezes ele vai tentar vender, vai tentar converter, vai tentar ensinar, vai tentar fazer exatamente o que você pediu para ele naquela instrução e que você testou no Playground. Isso aqui não é necessariamente novidade, a gente já tinha feito num vídeo anterior, agora eu vou mostrar para você as melhorias nesse fluxo que fazem com que ele seja mais seguro, mais escalável e pode ser até rentável para você. A primeira alteração que eu fiz aqui, para se o usuário não responder essa hora em que a gente manda a resposta do ChatGPT, ou seja, se ele parar de falar com o ChatGPT, dentro dessa entrada de texto grátis, a gente vai esperar 23 horas e se ele não respondeu, você pode ver aqui que tem uma caixinha saindo dessa parte vermelha, a gente vai limpar o campo ChatGPT resposta. Isso serve para os casos onde demorou um tempo para ele falar com o chat de novo, ou seja, já expirou essa janela de 24 horas, o chat não está esperando uma pergunta real desse lead, fechou essa janela e ele manda uma nova pergunta. Se a gente não tiver colocado essa ação, ele vai mandar para o usuário a resposta anterior, porque ele tem isso guardado ainda. Então o ideal é depois de 24 horas a gente expirar essa resposta, zerar ela, e se o lead voltar a perguntar, ele vai começar o fluxo novamente, ao invés de mandar a resposta anterior, que é o jeito certo de fazer. Com esse fluxo você já consegue atender, você já consegue operar, você já vai ter um chat que vai estar ligado no seu WhatsApp, que vai estar conversando com esse assistant todas as vezes que o lead mandar uma mensagem, ele vai direcionar para o assistant, vai pegar a resposta e direcionar para o lead. Só que existem dois problemas que podem acontecer nesse fluxo que podem te dar uma grande dor de cabeça. O primeiro é se você tiver algum problema com a sua chave, algum problema com seus créditos e essa chamada ficar em loop. Ou seja, todas as requisições que estão indo para a OpenAI estão dando que você já excedeu o seu limite de créditos ou que você já excedeu o seu limite de requisições ou qualquer outro motivo e essa requisição vai ficar em loop, vai ficar tentando responder, vai ficar tentando fazer chamadas para a API da OpenAI, mesmo você não podendo fazer isso. Isso pode gerar uma série de problemas no ManyChat e na OpenAI também até gerar o bloqueio da conta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai criar um limitador de tentativas de resposta, ou seja, a gente vai limitar o máximo de vezes que a gente vai tentar pegar uma nova resposta antes de falar para o lead que a gente não conseguiu achar uma resposta para a pergunta dele. Isso é importante por dois fatores. O primeiro é a experiência do usuário, a gente tem que avisar o lead que a gente não conseguiu pegar a resposta para ele, e se ele continuar fazendo perguntas e a IA continuar respondendo que não conseguiu a resposta para ele, ele não vai sair tão frustrado quanto se ele ficar simplesmente sem resposta nenhuma, deixado ali no vácuo. E o segundo é para garantir que a gente não vai estourar nenhum limite de requisições por falta de crédito, ou seja, se não tem crédito, ele vai parar de fazer essas requisições em algum tempo e vai notificar os administradores para que eu ou você possa entrar no projeto e ver o que está acontecendo e ver qual que foi o erro que teve na API. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser abrir o espaço, que eu vou querer isolar essa condição que tem aqui, porque é nela que vai estar o nosso contador, ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser além dessa requisição, onde a gente verifica se existe um ChatGPT resposta, se ele não é igual ao ChatGPT entrada, a gente vai adicionar mais uma condição aqui embaixo, se não, verificar outra condição. E nesse caso a condição vai ser verificar se o campo personalizado do usuário, retry number, que é um campo do tipo número, é menor ou igual a 10. E esse número você pode trocar no seu projeto para que ele faça menos verificações. Eu testei aqui, 10 é meio que o número ideal, mas você pode trabalhar com isso para baixo. Não recomendo que você use isso para cima, porque mais de 10 tentativas aí, provavelmente realmente você tem algum problema na conta, não é a demora do ChatGPT, e sim algum problema de falta de crédito ou limite de requisições que não compensa a gente ficar tentando de novo. Então usa de 10 para baixo. Depois que a gente fizer essa verificação se retry number é menor ou igual a 10, a gente vai adicionar 1 a essa variável. Então a gente vai puxar uma caixa de ação que vai definir o campo do usuário, no caso o campo retry number, e vai aumentar esse número por 1. É exatamente por isso que ele precisa ser um campo do tipo número, porque se ele for um campo do tipo texto, não tem essas funções de verificar se é maior ou igual, se é menor que, adicionar mais 1, adicionar mais 0, adicionar mais 2, enfim. Precisa ser um campo do tipo número, exatamente como a gente fez aqui. E aí sim, depois que eu adicionei esse retry number por 1, é que eu vou para esse atraso inteligente. Então o que estava ligado aqui, eu vou tirar e vou ligar direto aqui. Vou reposicionar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Mas basicamente, todas as vezes que eu faço a verificação, se tem uma resposta, ele vai dar a resposta normal. Porém, se eu não tiver a resposta ainda, eu vou ter uma quantidade de vezes limitada onde eu vou procurar essa resposta. Isso serve para que a gente não fique procurando respostas quando elas não virão. Ou seja, se acabou as possibilidades de resposta, você vai ter um limite para cada usuário, e cada vez que ele tentar passar por aqui, ele vai adicionar essa variável, ou seja, vai chegar um momento em que ele vai ser maior do que 10, e aí sim, nesse caso, a gente vai zerar essa interação com ele, ou seja, a gente vai criar um conjunto de ações aqui que vai fazer algumas coisas. Primeira de todas, dados do contato, limpar o campo personalizado. Qual campo personalizado? O ChatGPT Thread, porque se essa conversa é defeituosa, a gente não quer continuar ela. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser limpar também o campo personalizado ChatGPT Resposta, porque se a gente tem uma chamada defeituosa, a resposta provavelmente não virá. Então a gente tá com a última resposta, a gente vai
eliminar para não repetir respostas anteriores. Depois a gente vai também limpar outro campo personalizado, que é o ChatGPT entrada, porque se a gente está reiniciando essa conversa, a gente quer que o usuário faça uma nova pergunta. E por fim, eu vou utilizar essa ação de bate-papo ao vivo de notificar responsáveis, porque eu quero notificar todos os responsáveis do projeto que houve um problema. Inclusive, se você clicar aqui, você pode editar essa requisição, como por exemplo, o nome completo encontrou um problema. Então assim, você vai receber esse e-mail, você sabe que você tem que ir lá verificar. Beleza, depois disso eu vou enviar uma mensagem, um feedback para o usuário, que sim, vai ser uma mensagem do WhatsApp, dizendo: desculpe, estou um pouco confuso e não encontrei a resposta para a sua pergunta. E logo em seguida eu mando ele de volta para o mesmo loop, ou seja, ele reinicia esse fluxo onde a gente zerou o ChatGPT Thread, então ele vai mandar de novo essa mensagem inicial e vai começar toda essa conversa de novo, minimizando a possibilidade de erros. Beleza, então essa é a primeira melhoria que a gente fez no fluxo aqui, para se você tiver algum problema na sua conta da OpenAI, ele não ficar fazendo requisições infinitas e sim responder para o lead que você está com problema. Se essa conta tiver caída, o lead vai fazer outra pergunta e vai ficar recebendo que o bot não consegue mandar a mensagem. Então você vai ter uma experiência ruim para o lead ali, que vai ficar sem ter a resposta que ele queria, mas não tão ruim quanto ele ficar simplesmente no vácuo e você ficar dando a requisição loucamente para a API da OpenAI, podendo gerar até o bloqueio da sua conta. Então isso aqui é uma alteração mais para segurança que para usabilidade. Mas também usando essa automação um tempo, a gente acabou descobrindo que existem pessoas que gostam de utilizar o seu chatbot de atendimento como um chatbot de terapia, ou seja, ele gosta de falar muito com o seu chatbot sem necessariamente uma intenção de comprar, ele fica ali só testando o seu chatbot, ou pior, ele coloca um bot para conversar com outro bot. Isso pode gerar uma conversa tão grande que vai estourar todos os limites de aquisição e todos os limites de créditos que você possa ter na ferramenta. Então, para evitar tanto ataques onde um bot pode falar com o seu bot, essa conversa ficar infinita, ou até uma pessoa chata que não quer necessariamente comprar com você, mas quer ficar testando o seu bot até gastar o seu dinheiro ou até achar algum erro, a gente vai fazer agora um contador de respostas. Isso serve para duas coisas, tanto para essas limitações que eu falei, para se você quiser limitar e cobrar por esse bot, ou seja, você vai limitar o máximo de respostas que esse bot vai dar antes de encerrar essa conversa. E a partir disso você pode encerrar a conversa falando para a pessoa colocar mais créditos, ou seja, você pode monetizar a conversa com esse bot, ou você pode simplesmente encerrar a conversa e dar esse lead como perdido, dependendo do tipo de atendimento que você estiver fazendo. Então aqui você tem a possibilidade até de monetizar o seu bot. Se você estiver criando, por exemplo, não um atendente, mas um tutor, uma cartomante, um auxiliar financeiro, um redator, alguma coisa que vai ter um limite de utilização, você pode fazer esse sistema de créditos que a gente vai colocar aqui a partir do máximo de respostas que a automação permite, para monetizar isso ou simplesmente encerrar a conversa com o usuário. Então vamos lá, mão na massa, parte 2. Para fazer essa segunda verificação, a gente vai usar a nossa primeira condição aqui, onde a gente antes via esse ChatGPT Thread é desconhecido. Agora a gente vai fazer uma outra verificação, então vou corrigir esse fluxo, vou jogar esse daqui aqui para baixo, porque antes dele eu vou fazer uma nova verificação. Primeiro eu vou colocar aqui outra condição, vou arrastar ela para cima, porque eu quero ver isso antes do ChatGPT Thread, e vou ver aqui se o campo personalizado do usuário, chamado de Answer Number, que também é um campo do tipo número, para que a gente possa fazer a verificação, é maior que, e aqui eu não vou colocar um número marretado, eu vou colocar a variável campo personalizado do bot max answers, porque assim fica mais fácil de configurar, ou seja, você não vai ter que entrar em cada um dos seus bots, em cada um dos seus fluxos para configurar o máximo de resposta que ele vai dar. Você simplesmente vai entrar em configurações, campos do bot max answers, e vai colocar aqui o máximo de respostas que ele vai dar. Aqui no meu caso está 100, você pode colocar 50, 20, 30, o valor que você quiser, e quando o usuário chegar nesse limite, você pode cobrar para ele para responder mais ou simplesmente encerrar a conversa. Então aqui é condicional pronto, eu vou clicar fora, ela vai aparecer aqui em cima. E se o número de respostas que o usuário já recebeu foi maior que o número de respostas que eu configurei o bot para dar, eu vou puxar essa caixa aqui para o lado, exatamente aqui do lado das nossas caixas de negativas, e vou mandar uma mensagem do WhatsApp para ele, dizendo que desculpe, você atingiu o limite de perguntas para a nossa conversa. E é nesse momento que você estivesse monetizando esse bot, querendo dar um limite, você poderia colocar um botão de adicionar aqui e comprar créditos e mandar ele ou para um outro fluxo de compra de créditos ou para uma página externa para fazer checkout. Aqui no caso eu vou excluir esse botão mesmo, porque eu só quero avisar o lead de que acabaram as perguntas da conversa, pelo menos para o meu contexto de atendimento, e vou fazer uma próxima ação do tipo bate-papo para notificar os responsáveis de novo que aconteceu alguma coisa. Aqui no caso, eu vou dizer que usou o máximo de perguntas do bot, para eu também poder entrar aqui e verificar o que está acontecendo. Se for uma automação falando com outra, eu já posso excluir até bloquear esse contato para não receber novos ataques. E sim, é possível receber ataques de bots simplesmente colocando bots para conversar com bots.
e isso vai gerar uma requisição muito grande, um consumo muito grande, é por isso que a gente precisa desse tipo de defesa. Isso aqui é uma boa prática, porque com certeza vai te proteger de ataques e economizar uma boa grana. Então, com certeza, vale um like e um inscrito aqui no canal, hein? Não esquece. Mas se eu tenho um computador que verifica ser maior que bot max answers, eu também preciso adicionar nesse answer number todas as vezes que eu mandar uma resposta para o lead. Então, a segunda alteração que a gente vai fazer aqui no fluxo vai ser nessa parte da resposta, onde a gente manda a resposta, porque agora, antes de mandar a resposta direto, eu vou fazer uma ação e é aqui em cima que eu vou adicionar, definindo o campo do usuário, no caso aqui o campo answer number, eu vou adicionar o número 1, ou seja, se eu tiver 1 vai ser 2, se eu tiver 2 vai ser 3, até chegar no meu limite do computador. E é essa caixa aqui sim eu vou ligar no ChatGPT Resposta. E também, além de aumentar o answer number por 1, e também vou limpar o campo personalizado retry number, porque aqui se eu conseguir dar uma resposta com sucesso, quer dizer que eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu posso zerar esse contador para na próxima pergunta que o lead fizer, ele tá novinho e começar as tentativas a partir daí. Então beleza, agora o fluxo tá certinho, tudo revisadinho, vou dar uma atualizada nele aqui. Lembra que a nossa mensagem, a nossa palavra-chave é assiste. Agora eu vou literalmente mandar para esse bot pelo WhatsApp a palavra assiste para ver o que acontece. Você pode ver que a primeira coisa que ele mandou aqui foi o envie sua dúvida, que é exatamente o que a gente falou para ele fazer aqui, ou seja, se ele não tem o campo ChatGPT Thread, ele vai mandar essa parte de envie sua dúvida. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse teste aqui, eu vou abrir os contatos para a gente acompanhar esse atendimento na prática. Então aqui a gente consegue ver todas as informações do lead, inclusive o que acontece por trás das mensagens, que é uma visualização que a gente não consegue ter pelo WhatsApp. Então vamos continuar esse teste aqui. Vou mandar para ele a pergunta: quem é você e o que faz? Aqui por trás a gente consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo. Ó, o campo personalizado do ChatGPT entrada virou essa pergunta. O campo personalizado foi alterado do ChatGPT Thread, ou seja, ele fez essa requisição aqui que retorna o Thread ID. Em sequência, ele foi para Messages e aqui você pode ver, ó, ChatGPT resposta saiu do valor Unsett para quem é você e o que faz, que é exatamente a pergunta que eu fiz, porque ele passou aqui pela primeira vez em Messages e a gente ainda não tinha mensagem dessa nova thread, ainda era a minha pergunta. Ele adicionou o retry number por 1 e ficou esperando um tempo. Na segunda vez que ele passou o campo ChatGPT resposta, ou seja, na segunda vez que ele terminou esse loop aqui e voltou, quando ele passou aqui pelo Messages, o campo ChatGPT Respostas foi alterado para eu sou o Crowbot, especialista em chatbot de IA. Nesse momento, a gente veio para essa parte aqui de cima, onde ele aumenta o answer number por 1, limpa o retry number, que é exatamente o que ele faz aqui, ó. Adiciona o answer number, que antes era 7, virou 1, e acabou de esvaziar o retry number. E me manda a resposta, sou o Crowbot, especialista em chatbot de IA, ou seja, nessa caixa aqui é exatamente essa aqui. Então ele está aguardando uma resposta do contato, que é a mesma coisa que eu chegar aqui e perguntar. Por exemplo, qual foi a minha mensagem anterior para demonstrar a memória que ele tem. O que aconteceu aqui? Ele atribuiu um novo campo ChatGPT entrado com a pergunta que eu fiz e está fazendo o loop. Dessa vez ele teve a resposta mais rápido, ele não teve que fazer o retry number, ele simplesmente recebeu a nova resposta. Sua mensagem é quem foi o que você faz, estava buscando quem sou e o papel de entender. E nesse momento ele colocou o answer number 2, porque é a segunda resposta que eu recebi, e já me respondeu o que eu queria saber. Então se o lead continuar conversando e perguntar, por exemplo, como contratar uma mentoria com o Igor, independente se ele escreveu errado ou não, você vê que aqui eu não coloquei o M, ele sabe ver esse tipo de erro. Vamos voltar lá para o ManyChat, ele trocou o ChatGPT entrada de novo, zerou o ChatGPT resposta, está fazendo um atraso na automação, já teve aqui direta resposta, não teve nenhum tipo de retry dessa vez, já recebeu a resposta e já enviou. Então, para agendar uma mentoria com o Igor Crow, pro.quadro.com/Igor Crow. Da onde ele tirou esse link, vamos voltar lá no nosso Assistants. Aqui dentro do Crowbot eu tenho a instrução dizendo pro.quadro.com/Igor Crow. E assim você pode ver como foi rápido, simples, e a gente já tem um chatbot com limitadores, com a possibilidade de monetização a partir de créditos e que responde para qualquer nicho. O que você vai mudar aqui é o Assistant, para o seu contexto, para as suas regras, e dá para manter bastante coisa que eu coloquei aqui, principalmente das regras de comunicação, para limitar em 60 palavras, mandar respostas mais rápidas, usar uma linguagem menos técnica, enfim, dá para você colocar o seu telefone, o seu endereço e pedir para o chatbot direcionar todas as vezes que ele te perguntar como falar com você. Dá para você fazer um atendimento automático para qualquer nicho. Aqui no canal mesmo tem outros vídeos sobre o Assistant, onde eu ensino só a parte de prompt, só a parte de arquivos. O fato é que você encontra todas as informações aqui. Mas se você chegou até aqui, deve estar se perguntando, mas e o Instagram? A gente não ia fazer um fluxo para Instagram também? É o mesmo fluxo? Como é que funciona isso? O fato é que eu também desenvolvi o mesmo fluxo, exatamente igual, ele serve para Instagram também. Então se você fez o passo a passo comigo aqui, só que ao invés de usar as caixas do WhatsApp, você usou as caixas do Instagram, o resultado é o mesmo. Mas se você começou pelo WhatsApp, agora quer colocar o Instagram, ou começou pelo Instagram, agora quer colocar o WhatsApp, eu vou ensinar mais um pulo do gato para vocês aqui do ManyChat, que vai facilitar bastante a vida de vocês.
Agora que a gente já tem esse fluxo pronto, eu posso vir aqui de novo em automação. E aqui na raiz desse modelo, eu posso ver o modelo aqui. Se você clicar no 3 pontinhos, você tem a opção de converter canais. E nesse momento, você pode clicar em cima dela, selecionar canal e fazer para qualquer outro fluxo. No momento em que você clicar para Instagram, duplicar e converter, ele vai criar uma cópia desse fluxo. Tá vendo aqui, ó, Assistant Loop V2 Convert. Onde a primeira coisa que eu falo para vocês é que vocês devem renomear essa cópia para você não se perder com ela. E aqui no caso eu vou chamar de Instagram Assistant, vou renomear essa automação. E aqui tá uma dica muito importante: depois que você faz essa duplicação, essa conversão, você tem que configurar esse chat ao vivo, você tem que publicar ele, principalmente colocar novos gatilhos, ou seja, aqui por exemplo eu vou definir um gatilho com a palavra-chave do Instagram, para assiste também. E aqui tá a dica de ouro: no final do fluxo, você pode ver que ele tá mandando sempre para Assistant V2, porque aqui é um fluxo de loop que manda para ele mesmo. Só que se a gente converter esse fluxo, pode acontecer um erro muito comum, que é você esquecer de trocar essa caixa final. Essa caixa final tá mandando para um fluxo de WhatsApp, esse é um fluxo de Instagram, ou seja, a gente precisa corrigir isso daqui, tirar do Assistant Loop V2 e mandar assim para o Instagram Assistant, que é ele mesmo. Então isso aqui é muito importante para você não ter a quebra do fluxo. Você pode ver que vai dar muito problema se você tentar mandar uma mensagem do WhatsApp para um lead que está no Instagram, ou tentar mandar uma mensagem para o Instagram para um lead que é do WhatsApp. Então se você faz essa conversão, é muito importante você vir aqui no final e trocar também essa caixa de ação para que esse fluxo chame ele mesmo e não o fluxo original que gerou ele. Beleza? Agora que a gente fez essa atualização, tá pronto para operar pelo Instagram também, se ele estiver ligado. E é isso, é um processo fácil, rápido. Se você já tem um pouquinho mais de intimidade com o ManyChat, você conseguiu só pelo resumo. Se você nunca utilizou o ManyChat, você consegue voltar no vídeo anterior, onde eu faço passo a passo aquela primeira parte certinho, criando essas caixas junto com você. E principalmente se você não quiser fazer o passo a passo, se você já entendeu como ele funciona, mas não tiver com vontade de fazer, tiver tendo dificuldade, não estiver encontrando certinho, estiver errando alguma coisa no meio do caminho que você não está encontrando, também disponibilizo o modelo tanto do WhatsApp quanto o modelo do Instagram, exatamente igual a esse que vocês viram aqui na aula. Eu disponibilizo por um valor simbólico da minha lojinha. Então você pode simplesmente baixar esse modelo, instalar no seu ManyChat Pro, ligar suas chaves e o Assistant ID ali através dos campos do bot e começar a operar em poucos minutos. Agora, se você tiver com muita dificuldade, não conseguir de nenhum jeito, nem baixar, nem fazer junto, pode mandar mensagem aqui nos comentários que eu e a galera que conseguiu vamos te ajudar. Também pode mandar mensagem no meu WhatsApp através do link do quadro, você encontra lá no meu WhatsApp também. Pode falar com o Crowbot, atendimento automático, ou comigo de forma síncrona. E eu posso te ajudar dentro do formato de mentoria, não só instalar esse fluxo, fazer ele funcionar, como também N outros fatores, como estratégia, outros tipos de técnicas, integração com outras ferramentas, utilização do CRM, utilização de lead score, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode discutir junto para tirar o seu projeto, a sua ideia do papel através do formato de mentoria. Você encontra os links tanto para o agendamento da mentoria quanto para os modelos iguais a esse que você viu nesse vídeo lá na minha lojinha, todas no meu quadro. É só dar uma olhada aqui no link da descrição que você encontra facinho. Lembrando que aqui no canal a gente fala muito sobre isso, esse e outros bots, inteligência artificial, com o ChatGPT, sem ChatGPT, integração com outros sistemas, enfim. Aqui a gente fala muito sobre marketing conversacional integrado à inteligência artificial do ChatGPT. Então se você gostou desse vídeo, acha que fez sentido para você, segue aqui o canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você conhece alguém que está precisando de uma ajuda nessa automação, manda esse vídeo para ele, compartilha, é muito importante para ajudar a crescer o canal. O meu objetivo aqui não é te vender curso, e sim te ensinar a fazer de forma gratuita para que a gente tenha cada vez mais growth hackers, porque esse é um mercado que tem muito mais gente querendo fazer do que sabendo fazer. Então esse é um serviço que vale a pena você lembrar que você pode fazer tanto para você quanto para vender para outras pessoas. E você pode replicar esse modelo que eu fiz aqui na loja para vender para quem você quiser. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!